Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área. Hoje o dia tá correria, mas eu achei essa matéria aqui muito legal. Bolsa depende de sinal positivo no fiscal, diz BTG. Para Sequeira, impacto da eleição dos Estados Unidos para a Bolsa Brasileira é somente se houver queda dos mercados americanos. E aqui, como vai muito com minha visão também do que pode acontecer, resolvi trazer para vocês uma leitura sensacional aqui desta matéria. Então já deixa o like. Já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, entra no Telegram, no botão Seja Membro está aí embaixo. E os cursos também, lembrando que tem live hoje às 8 da noite, que vai ter cupomzinho para vocês aí aproveitarem o curso com um pouquinho de desconto, tá bom? Então bora lá. A turbulência política e as incertezas em torno do rumo das contas públicas brasileiras após a pandemia têm segurado o Ibovespa no patamar dos 100 mil pontos. Embora certa calmaria ronde o mercado nos últimos dias, como a gente viu aí com o nosso Ibovespa dando uma subidinha, o fiscal permanece como o principal risco e o Ibovespa tem potencial de valorização somente se houver uma evolução positiva nesse sentido, afirma o chefe de pesquisa de ações para a América Latina do BTG Pactual, Carlos Sequeira, em entrevista ao Valor. Se sinalizar que a situação fiscal vai ser respeitada, o juro de longo prazo cai e o Ibovespa tem potencial de subir. Se nada acontecer, tem pouco potencial, afirma. Segundo ele, a Bolsa Brasileira não está cara, mesmo negociando em um múltiplo preço-lucro em torno de 14 vezes. A resposta está no prêmio para se manter ações, superior à média histórica. Comprar ações parece interessante, apesar do preço-lucro acima da média histórica e dos riscos maiores, porque o juro de longo prazo está abaixo da média histórica. Tá aqui aquelas partes mais fundamentalistas, eu não sou muito chegado, mas é interessante ficar por dentro, tá bom? Pergunta do valor. As incertezas em torno das contas públicas têm segurado o Ibovespa ao redor dos 100 mil pontos. O fiscal segue como principal risco para a Bolsa Brasileira? E o Carlos disse, sim, e mais do que risco para a Bolsa, é o risco maior do ponto de vista da macroeconomia, né? No fim das contas, o que manda é a macro, tá? Por isso que é bom você ler contexto, galera. E para a Bolsa, porque o risco fiscal é tão importante? Porque toda vez que o mercado acha que a situação está sem controle, as taxas de juros sobem e a compra de ações é feita com base no fluxo de caixa trazido a valor presente, que diminui. O risco fiscal esteve sempre lá, mas o mercado estava dando menos importância, acreditando que movimentos eram mais focados na pandemia e gastos maiores ficariam em 2020, com reformas retomando depois. Até que chegou mais recentemente, a partir de agosto e setembro, o risco foi muito potencializado pelo Renda Cidadã. O mercado passou a concluir que talvez esse governo não consiga ou não tenha como fazer reformas mais estruturais. Assim, esse risco começou a precificar e a bolsa foi perfumando para baixo, com uma recuperação nos últimos dias, né? Que a gente perdeu os 100 mil e tá aí tentando recuperar hoje, eu fiz especialmente hoje, tá? Desde 2019, a saída de estrangeiros tem sido elevada. Quais são os motivos que afastam esse investidor da bolsa brasileira? Lembrando, quando estrangeiros saem, a bolsa realmente cai, porque o que manda no fim das contas é o dólar aqui no país, tá? Realmente saíram muito. Uma razão é a incerteza política, porque o estrangeiro não conhece cada um dos personagens. O noticiário do Brasil lá fora não é bom também, com uma série de temas que colocam o país na berlinda, e isso atrapalha muito. A questão fiscal também, sem dúvida, como a relação dívida e PIB em 95%. Países desenvolvidos podem rolar dívidas desse tamanho. Mas para o Brasil é mais difícil. Outro motivo é o câmbio, né, que tá um absurdo. É verdade que o real desvalorizado deixa a bolsa mais barata para o estrangeiro. Mas o mais importante é que a moeda brasileira está muito volátil. Para o estrangeiro, o nível do câmbio é uma variável, mas a volatilidade muito grande da moeda deixa ele ressabiado porque não sabe a hora certa de entrar e sair. Se ele tivesse uma leitura gráfica boa, ele saberia, tá bom? O investidor local tem sustentado o fluxo na bolsa. Em setembro, no entanto, vimos saída do institucional. O que manda na bolsa é o institucional. O fluxo somente de pessoa física é suficiente? Sem sombra de dúvida, a maior participação de pessoa física na bolsa. O número de CPFs já ganhou proporção maior do que no fim do ano. Mas o institucional não tem saído da bolsa diretamente porque a dinâmica é diferente. E pessoa física também tem entrado por meio de fundos, tá bom? O que eu não recomendo caso você queira ter controle do seu dinheiro, tá? Se você quer ter controle do seu dinheiro, é você que tem que comprar ou vender o ativo, não é nenhum fundo que tem que mexer no seu dinheiro, tá bom? Não é recomendação de compra ou venda, é apenas uma dica do Peter. De maneira geral, o juro baixo tem feito com que os brasileiros tenham maior parcela da poupança alocada em ações e o crescimento é muito evidente,
até o fim de 2019. No fim de 2018, cerca de 8% do total de recursos de fundos de investimentos locais estavam em renda variável e no fim de 2019 chegou perto de 15%. Com a pandemia, o número caiu porque as ações perderam valor e agora está de volta a 14%, mas pode tranquilamente chegar a ter 20% em ações. Em 2007, por exemplo, 22% estava alocado em ações. A gente acha que pode continuar a ver dinheiro entrando em ações, mas em quanto tempo é difícil dizer porque depende de muitos fatores e talvez demore um pouco mais. Em relatório recente, o BTG Pactual mostra que o Ibovespa negocia um múltiplo preço-lucro de 13,9 vezes, como falou lá em cima, para 2021 acima da média histórica. A Bolsa Brasileira está cara? Sequeira responde. A Bolsa chegou a isso no início do mês e agora está um pouco acima de 14 vezes, o que é quase um desvio padrão acima da média histórica. Mas qual o prêmio para o investidor comprar Bolsa hoje ao invés de juros de longo prazo? O juro real subiu nos últimos 2 meses, mas caiu de maneira geral. E o prêmio para se manter ações está agora acima da média histórica, em 3,2%, conforme o relatório do próprio BTG. Lembrando que esse cara é do BTG, tá bom? Ou seja, há um prêmio para comprar ações. Logo, comprar ações parece interessante, apesar do preço-lucro acima da média histórica e dos riscos maiores, porque o juros de longo prazo está abaixo da média histórica. Neste ano, o setor de comércio eletrônico tem sido um dos principais destaques positivos da Bolsa. Essa tendência deve continuar? Qual setor deve se destacar? O setor de tecnologia continuará sendo um tema importante para a Bolsa, não vai desaparecer, mas há outros temas também. Tem um que pode ganhar muita relevância, que é a infraestrutura, sempre importante no país, com o governo com uma regulação mais favorável, mais propício para iniciativa privada, como mudanças de lei de saneamento, por exemplo. Há uma série de aprovações que devem sair e melhoram o ambiente para investimentos. Além disso, há uma série de concessões rodoviárias para sair e terminais de aeroportos. Há uma combinação de fatores que deixa o setor de infraestrutura com possibilidade bastante grande de crescimento nos próximos anos. Então tá vendo? Futuras oportunidades aí para quem está interessado. Por isso que é importante ler e ler com atenção, tá bom? E qual deve apresentar dificuldades para se recuperar? Os setores de empresas aéreas e varejo de vestuário muito ligado a shoppings, tá bom? Sofreram muito, bem como de entretenimento e restaurante, tá bom? São relacionados à vacina, ou seja, vão ter recuperação somente com uma visibilidade maior de que a pandemia ficou para trás. E aí sim também uma outra oportunidade para você pegar no time que as ações vão dar aquele jump por causa da recuperação pós-vacina, né? Já para o setor de bancos, a grande preocupação é com o nível de provisionamento e o mercado está cauteloso. Há também todo esse tema de pagamentos digitais, diminuindo a rentabilidade e aumentando a competição. Além do que os juros baixos também reduz a rentabilidade. Talvez bancos demorem um pouco mais para se recuperar. Então tá aqui, esse parágrafo aqui do Sequeira te dá uma bandeja de oportunidades de custo barato, tá bom? Vimos neste ano uma avalanche de oferta de ações. A janela de oportunidade segue aberta? A janela está aberta e tudo é uma questão de preço e qualidade. Empresas boas e precificadas corretamente vão encontrar oportunidades no mercado. Veja espaço para continuar. Terá uma nova rodada no quarto trimestre e tem uma série de empresas boas para vir em 2021. Acho que ele está falando de IPO aqui, tá bom? Então cuidado com a IPO, galera. Cuidado, tá? Qual a perspectiva para o Ibovespa? Há chance de avanço? Ele responde: há se a gente ver evolução positiva da situação fiscal com a aprovação das reformas ou sinalizações de financiamento do renda cidadã, por exemplo, com corte de gastos. Se sinalizar que a situação fiscal vai ser respeitada, como a gente já sabe, os juros de longo prazo caem e o Ibovespa tem potencial de subir. Se nada acontecer, tem pouco potencial. Tudo depende de como o governo e o Congresso vão fazer com a situação fiscal, que tipo de solução vão achar para equilibrar a dívida com a situação de suportar a população carente que sofre na pandemia. Então tá aí, número 1 hoje, é problema do país, para a Bolsa continuar movendo, e a Bolsa é a economia que move o país, é o risco fiscal, tá bom? Qual é o risco das eleições dos Estados Unidos para o mercado local? Última resposta. Há uma discussão se os democratas vão vencer para presidente e o Senado será dos republicanos. Se for a presidência, Câmara e Senado democratas, as leis podem ser mais facilmente aprovadas, com aumento de impostos e mudanças para tornar o cenário empresarial mais duro. Agora, se os republicanos vencerem no Senado, os mercados ficam mais calmos, porque as mudanças serão menores. O impacto para a Bolsa brasileira é somente se houver queda dos mercados americanos, porque há correlação. Não há impacto de fundamentos, tá? Então, fim da matéria, leitura sensacional aqui do Carlos Sequeira, tá bom? O chefe de pesquisa de ações para a América Latina do BTG Pactual.
gente de nome, tá? Então, nem sempre o currículo da pessoa importa tanto, mas aqui dá pra ver claramente que o cara é sensato e entende da coisa, tá bom? Gostou da leitura? Concorda com ele? Comenta aqui abaixo, deixa o like. Se não concorda, também comenta e também deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Me segue nas redes sociais, entra no Telegram, o botão Seja Membro tá embaixo. Lembra que tem live hoje às 8 da noite, tá? Aqui no canal. E vai ter cupom dos cursos que estão aqui na descrição também. Um abraço do Pai Peter e até o próximo vídeo.